No ano de 2020 foi declarada uma epidemia mundial, a mais conhecida pandemia do novo coronavírus. Esse vírus já afetou o planeta Terra em outros episódios, como por exemplo o da síndrome respiratória aguda, em que muitas pessoas foram mortas em virtude disso. Sendo assim, no vídeo de hoje nós vamos tentar desvendar o motivo científico pelo qual amplas medidas de segurança e prevenção estão sendo divulgadas em redes sociais, como por exemplo a utilização do álcool em gel e de sabão para você higienizar suas mãos. Então vamos parar de suspense e vamos começar. Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo de hoje nós vamos entender do ponto de vista químico quais são as várias formas de você combater o coronavírus. Então, basicamente é por meio de uma prevenção feita pelo sabão e feita pelo álcool em gel, né? Então, eu vou colocar algumas imagens aí sobre o coronavírus, mas antes a gente vai começar a explicar. Bom, o que é o coronavírus? Então, basicamente, o coronavírus ele pertence à família Coronaviridae, tá? E, segundo aqui o artigo científico, divide-se em 4 gêneros que podem causar doenças respiratórias. Então, o Covid-19 não é o único tipo. Então, você pode já ter ouvido falar pela mídia aí do SARS, né, da síndrome respiratória aguda, entre outras formas de contágio por essa família de vírus, né? Então, basicamente, uma coisa que nos chama atenção é o nome, né? Muito se fala aí porque é coronavírus, você já deve ter ouvido aí falar que é por causa da coroa que está em volta dele, né? Corona significa em latim coroa, então é super interessante você saber a origem, a etimologia dessa palavra aí, ok? Por que tem esse nome de coroa? Justamente porque ele tem uma glicoproteína que a gente chama de spike, que segundo alguns dados científicos, esse spike ele é responsável por fazer a junção do vírus com a célula. Então olha que interessante aí, pessoal. Eu coloquei aqui a imagem representativa do coronavírus. Tá em inglês, mas ali, ó, dá para ler, né? Spike glycoprotein, né? S, na verdade, que eles colocaram ali como abreviação. Esse spike aí é a glicoproteína responsável tanto pelo nome, né? Porque parece uma coroa se você olhar em volta, e também é esse carinha aí que é responsável por fazer a junção do vírus com a célula hospedeira, fazendo com que ele penetre aí na célula, beleza? Coloquei ali embaixo também um envelope, que logo logo nós vamos falar dele, que do ponto de vista químico ele é composto de lipídios basicamente, né? O que facilita a sua interação com o álcool em gel e também com o uso de sabonetes do ponto de vista químico, beleza? Então, do ponto de vista químico agora, quais são as implicações desse vírus aí? Bom, basicamente ele tem essa glicoproteína e ele tem uma envoltória. Esse envoltório é feito do quê? De lipídios, né? Se ele é feito de lipídios, você deve se lembrar que, de forma geral, todos os sabonetes e também o álcool em gel, né? Então, esse tipo de álcool em gel, o 70GL, né? Aerostático, 70%, ele tem uma concentração em que permite reagir ali com essa camada lipídica do vírus. Isso desfaz ele, né? Então, agora eu vou colocar uma imagem aí para ilustrar isso. Então perceba aí nesse caso da imagem que você tem ali em cima o etanol, né, mais conhecido aí álcool etílico, e logo embaixo ali também nós temos uma fórmula basicamente genérica aí de sabão ou sabonete, né? Então perceba que em ambos os casos, nas estruturas químicas, você tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar, em virtude dos hidrocarbonetos, que são feitos apenas de carbono e hidrogênio. A parte extrema da molécula, né, a extremidade, na verdade, é polar. No caso do álcool ali é o OH, a hidroxila, e no caso do sabão ou sabonete pode ser variado, depende do tipo de sabão e tal, tá? Então perceba que em ambos os casos uma parte apolar, ou seja, a parte que vai acabar destruindo a camada lipídica do vírus, vai interagir. E quando isso reage, a parte polar também entra e se junta com a água, também desidratando esse tipo de vírus. E no final você tem o vírus inativo, logo ali no sinal de igual. Por quê? Porque ele fica basicamente, em termos mais assim genéricos, dissolvidos, ok? Mas, Renan, como que o vestibular pode cobrar isso para mim numa prova de química, por exemplo? Bom, na minha opinião, isso pode ser muito indisciplinar com a prova de biologia e inclusive a prova de física, geografia também. Então, isso pode
nossa, envolveu uma série de áreas do conhecimento. Bom, mas entrando aqui na nossa química, eu acho que a maior chance disso cair é junto com a biologia. Bom, primeiramente, na perspectiva química, eu acho que eles não vão, principalmente os vestibulares mais tradicionais do estado de São Paulo, né, como por exemplo a FUVEST, a Unesp, Unicamp, tenho minhas dúvidas. O Enem acho que cobra algo mais sobre a questão social sobre isso, né, e talvez um pouco sobre o conceito de álcool, coisinha mais básica, mas de termo mais técnico, né? Eu acho que o que pode ser exigido é isso, né? Sobre a estrutura do vírus, quais são os seus componentes e como que o álcool em gel ou o sabão podem agir para destruir esse tipo de estrutura e impedir a contaminação. Então, na minha opinião, são esses os temas que talvez sejam mais abordados, uma vez que não são de grande complexidade e são de muita importância para esse tipo de prevenção. Então, é muito eficaz esse tipo de produto químico, né? Não só o álcool em gel, como também o sabão, o sabonete, como você deve ter visto aí na imagem, justamente porque tem ali a parte apolar que reage com a parte lipídica do vírus, e isso faz com que ele se desmanche, perca a ação dele, tá? Então é por isso que você tem que usar o tal famoso do álcool em gel ou sabão, lavar as mãos, porque assim você destrói. Então o vírus, quando ele não está parasitando uma célula, nós chamamos ele de vírion, né? Então esse vírion, ele pode ser facilmente destruído apenas com sabão e água. Facilmente destruído. Tem o álcool em gel também, mas não é a única forma, uma vez que, quimicamente falando, eles possuem as mesmas ações sobre o vírus, tá? Outro ponto que chama a atenção aqui no artigo científico publicado é que essa família de vírus, basicamente, ela é um pouco sensível à radiação ultravioleta e ao calor, né? Então, 56 graus Celsius mais ou menos dura ali meia hora. Então, ele é bem sensível. E ele pode ser também inativado com o uso de desinfetantes, como o éter, etanol, né? Que é o álcool 70%, 75% também. Desinfetantes contendo cloro, ácido paracético e clorofórmio. A clorexidina não é efetiva para inativar esse tipo de vírus. Então, para você que está querendo limpar a sua casa, a utilização aqui de desinfetantes contendo cloro é uma ótima forma também de prevenção. Não é garantia, porque depende muito do jeito que você passa, qual é o desinfetante que você está utilizando, a concentração, são N fatores, mas de forma geral é muito eficaz para prevenir esse tipo de contaminação, beleza? Então, no demais é isso, espero ter contribuído para que você entenda o motivo, né? O objetivo do vídeo era esse, que você entendesse o motivo de usar o álcool em gel, né? Porque muito se fala, mas pouco se explica. Então, a função desse vídeo é justamente essa, explicar o motivo pelo qual você deve utilizar o álcool gel ou sabão ou sabonete, tá? Beleza? Até a próxima, muito obrigado.